Ontem nós falamos aqui sobre a crise diplomática entre Venezuela e Colômbia e recebemos aqui no estúdio a jornalista Miriam Moraes, que comentou o assunto de uma perspectiva diferente, trouxe fatos e detalhes interessantes e o assunto repercutiu bastante, inclusive nas nossas redes sociais. Hoje nós voltamos a falar sobre esse tema. Para isso, eu estou recebendo aqui o jornalista Miguel Bervis, que é venezuelano, trabalha aqui no jornalismo da Rede Novo Tempo, produzindo um jornal para as rádios da América do Sul. Mas antes de a gente falar com o Miguel, a gente vai ver uma reportagem sobre a situação atual que fica cada vez mais insustentável para os colombianos que vivem hoje na Venezuela. Na cidade de Táchira, centenas de colombianos enfrentaram condições precárias para atravessar a fronteira de saída da Venezuela para voltar ao país de origem. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos se uniram para carregar os pertences. Móveis, colchões, materiais que formavam a própria casa e até caixas d'água. Nem mesmo as galinhas ficaram na Venezuela. Com tanta bagagem, só mesmo pessoas com extrema necessidade e em situação insustentável para encarar até a travessia de um rio. Este colombiano que vivia na Venezuela disse que a mudança acontece porque todos estavam sendo maltratados pelas forças policiais. Ele ainda afirma que foi expulso de casa e que as crianças foram desrespeitadas, com autoridades abusando do poder e jogando os pertences deles no chão. Cerca de 5 milhões de colombianos vivem na Venezuela, mas o caminho de volta tem ficado mais comum. Muitos por conta da intensificação de expulsões, deportações e repatriações, que acontece desde a última semana por conta de um conflito entre os dois governos. Outros voltam voluntariamente para evitar uma situação pior. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que não é momento para declarar guerra, mas de agir com firmeza e sensibilidade para defender a dignidade dos compatriotas. Ele exigiu respeito por parte da Venezuela. Em Caracas, a capital venezuelana, os colombianos fizeram filas na entrada do consulado. Eles tentam deixar em ordem os documentos para o caso de precisarem sair do país. Esta mulher, que tem filhos nascidos na Venezuela, tenta a cidadania colombiana para eles e para os netos. Ela diz ter medo de que o governo os separe ao expulsar do país. O governo venezuelano mandou fechar passagens depois de combates entre contrabandistas e forças militares dos dois países, fato muito comum nos mais de 2.000 quilômetros de fronteiras. Bom, a situação parece bem séria na fronteira entre Venezuela e Colômbia, e a gente está recebendo aqui no estúdio o jornalista Miguel Bervis. Miguel é venezuelano, está morando aqui no Brasil há alguns meses. Miguel, obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela invitação também. Miguel, conta pra gente essa situação. Claro, a gente está mostrando aí esse fato isolado dos colombianos sendo expulsos do país pelo governo de Nicolás Maduro, mas essa expulsão ocorreu, até a nossa reportagem mostrou, por conta desse conflito nas fronteiras, porque há contrabandistas levando materiais, coisas para a Venezuela, porque a Venezuela passa por um processo hoje de escassez de várias coisas, inclusive de alimentos, não é? É assim, a Venezuela mesmo tem um problema que eu acho que todo tem que, todo gira na economia mesmo da Venezuela. O problema principal é a economia. É a economia. Acho que tudo o que está acontecendo agora, isso o problema na fronteira com Colômbia, isso é o resultado, né, de ter uma economia que até agora está fazendo bem fraca. Tem muitas coisas, tem muitos fatores que para explicar, tem que você, ainda de morar lá, você tem que estudar tudo o que está acontecendo, né? Desde que o governo o falecido Hugo Chávez entrou até agora, porque é a mesma linha de governo, né? Sim. Os problemas econômicos, financeiros, afetam outras áreas da sociedade? Por exemplo, saúde, educação. Como é que é essa questão lá? Criminalidade? Bom, é assim, porque quando você tira a forma de você... Eu estou tratando de falar português direito. Quando você tira a forma assim, de poder economizar, de poder utilizar seu dinheiro, Sim. o governo de Venezuela
tratou de fazer a moeda de Venezuela mais forte. Ela foi forte em algum momento da história, né? Mas quando ele trocou a forma de ver, ele tem agora, hoje em dia, tem 4 sistemas cambiários e cada um tem quatro preços diferentes. 4 sistemas e cada sistema subdividido em outros 4. Exatamente. E isso afeta diretamente toda a economia e toda a vida mesmo na Venezuela. Por quê? Porque você tem lá as principais fontes de trabalho, que são as empresas mesmas da Venezuela, e as empresas que vêm do estrangeiro para... Há empresas estrangeiras estabelecidas na Venezuela. Exatamente, mas no transcurso dos anos, o presidente Chávez falecido, ele mandou embora a muitas empresas do estrangeiro. Então, o que acontece? Os trabalhos que essas empresas tinham já não tem mais. Então, aumentou o desemprego da Aumentou o população. desemprego. Mas agora, o que você vai fazer? Você precisa, a Venezuela precisou de fazer produtos próprios, né? Mas como você consegue fazer produtos próprios? Se você, para fazer produtos próprios, você precisa de matéria-prima. Você precisa importar. E para importar, você precisa comprar com os dólares. Você não pode comprar com sua moneda. Com a moeda nacional. Tem que usar a Venezuela, moeda, né, do mercado global, que é o dólar. Precisa o dólar. E o dólar tem controle. Tem 4 preços diferentes. Para as empresas é 6,30. Para os turistas, 11,30. Para o dólar de poupança, é 80 e algo, 80 e pouco. Sim. E depois tem uma outra que é para que se você vai viajar e você não consegue se arrumar, não tem um jeito de pagar o viagem inteiro com o dólar de turismo, tem que recorrer a esse, que é 200 e pouco. Então, ainda tem um mercado paralelo, que a diferença é abismal. Tipo, você compra um dólar turista 11,30 e tem um mercado paralelo 700. Então, o que você faz? Muito, muito complicada a situação. Então, é complicado porque... Desculpa. É complicado porque quando não há trabalho, quando os preços subem diariamente, o venezuelano tem que buscar um jeito de comprar, né? De comprar as coisas que comprou sempre. Então, o que vai fazer? Muitas pessoas que trabalhavam de forma legal, não? Seu trabalho, eu ganho, por exemplo, R$1.800. Assim, hoje em dia, R$1.800 na Venezuela não alcançam para nada. Por conta da inflação altíssima, em detrimento de toda essa situação econômica. É a situação realmente muito complicada.